Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos amados, no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 4 em diante. E o tema da mensagem dessa noite que o pastor traz para a igreja é a boa terra. Vamos falar da boa terra. Lucas capítulo 8, versículo 4 em diante. Todos acharam? Todos os irmãos encontraram? Então acompanhe, por favor, a leitura do texto sagrado, que diz assim: afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós outra vez reunidos no Teu santuário, no Teu santo templo, na Tua igreja amada, para ouvir a Tua voz. O Senhor disse que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz, ouvem a Tua palavra, obedecem a Tua palavra, se submetem à Tua palavra, se rendem à Tua soberana vontade. E é para isso que nós estamos aqui. Já louvamos o Teu nome, já adoramos o Senhor, e agora queremos ouvir a voz de Deus. Queremos ouvir aquela voz que é inconfundível. O apóstolo Paulo diz que nesse mundo há muito tipo de vozes, mas no meio desses muito tipo de vozes há uma, que é a voz do Senhor, que é a voz do Deus Todo-Poderoso, que é a voz do Deus bendito, que é aquela voz que quando nós ouvimos, nos traz segurança, nos proporciona paz. É aquela voz que nos mostra o verdadeiro caminho que nós temos que trilhar, que nós temos que seguir. É aquela voz que nos momentos difíceis da vida diz: não tema, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Então fala-nos nessa noite. Fala ao teu povo. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração, a capacidade, Senhor, para que eu possa proclamar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja proclamada, a palavra sendo pregada com verdade. E que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. Porque a minha suficiência, ela vem de ti, meu Deus. E eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, uma grande multidão afluiu para ouvir o Senhor Jesus, e de repente Jesus profere essa parábola, a parábola do semeador.
E quando Jesus proferiu a parábola, nem os seus discípulos entenderam muito bem qual era o sentido da parábola. Que mensagem Jesus estava transmitindo. E veja que aqui no versículo 9, diz assim: e os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? E Jesus respondeu: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Quer dizer então que há pessoas nesse mundo que Deus não quer que elas ouçam, que elas entendam, que elas compreendam a palavra. Por que isso, hein? Não é estranho? Como é que o próprio Deus diz isso? Não, olha, para vocês que são meus discípulos, para vocês que são eleitos de Deus, é dado a vocês conhecer os mistérios do reino. Vocês conhecem em profundidade as coisas de Deus, eu revelo para vocês, eu dou discernimento a vocês, eu faço vocês compreenderem aquilo que é mistério revelado de Deus. Mas, aos demais, aos que não são eleitos, aos que não são escolhidos do Senhor, eu falo por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E aí começou a explicar o sentido da parábola. Ele diz: este é o sentido da parábola, versículo 11. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então uma coisa aqui é muito importante. Logo no versículo 11 ele diz: olha, a semente que esse semeador saiu a semear é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Preste muita atenção nisso. Não é a palavra do homem, não são doutrinas humanas, não são dogmas criados pelas religiões, não é a palavra da psicologia, da parapsicologia, não é a palavra do humanismo, não é a palavra proferida por um falso profeta, por um falso pastor, por uma falsa igreja, não é a palavra do paganismo, nem do misticismo, é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é a semente que frutifica. Só que ele diz que nessa parábola aqui do semeador, na verdade Jesus está mostrando como que o trabalho de Deus é feito nessa terra, como é que a obra de Deus é desenvolvida. Então ele diz: tem um semeador que saiu a semear a palavra, a semente. Agora veja, para a semente semeada produzir frutos, para que ela frutifique, não depende do semeador, não depende da própria semente. Não é a semente que vai depender de frutificar ou não frutificar. Depende de quê? Do tipo de solo onde a semente é semeada, onde a palavra é semeada. Nesse caso aqui da parábola, a princípio, o Senhor Jesus é o próprio semeador. Mas olha, esse semeador aqui também pode ser qualquer pessoa que faz parte do povo de Deus, qualquer pessoa que semeia a palavra, que transmite a palavra como a semente que é. Pode ser você, pode ser eu. Nós somos semeadores da palavra, amém? Nós costumamos chamar essa parábola, como Jesus a chamou, de parábola do semeador. Mas nós poderíamos também chamar essa parábola aqui de parábolas dos vários tipos de solo. Porque é o que ela aborda aqui, na verdade. Porque a semente sem solo, ela nunca vai produzir frutos. Mas um solo também sem semente é um solo inútil, não serve para nada. Então as duas coisas estão interligadas. Então vejam, aqui Jesus descreveu
4 tipos de solos, sendo que 3 deles não produziram frutos, não eram solos apropriados para que a semente frutificasse. Isso aqui é muito importante, sabe? Porque, olha, irmãos, a prova de que uma pessoa é salva, a prova de que uma pessoa é de Deus, a prova de que uma pessoa é eleita do Senhor, encontra-se nos frutos que essa pessoa apresenta, nos frutos que essa pessoa produz. A prova de que uma pessoa tem fé, que ela acredita em Deus, que ela crê verdadeiramente em Deus, encontra-se nos frutos que essa pessoa apresenta, não apenas pelo fato dela vir à igreja, dela ouvir o pastor pregar a palavra, não pelo fato dela abrir a boca e dizer, eu creio em Deus, não pelo fato dela ter uma Bíblia e carregar embaixo dos braços, não, tudo está relacionado aos frutos. Aliás, Jesus já havia deixado isso bem claro, um pouco antes. Veja aqui no capítulo 6, volte um pouco atrás, Lucas 6, versículo 43, em diante. Ele disse assim, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aí no versículo 46 ele disse para uma multidão, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Interessante, não? Mas volte também um pouco atrás, em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 20. Não, vamos ler do 15 em diante, para ficar mais compreensível. Ele diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Ele poderia dizer, acautelai-vos dos falsos irmãos, dos falsos crentes, dos falsos cristãos, né? Poderia usar qualquer expressão. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Claro, evidente que não. Aí no versículo 17 ele diz, assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que nós conhecemos se é um pastor verdadeiro ou se é um pastor falso? Como é que nós conhecemos se é um cristão de verdade ou se é um cristão falso? Como é que nós conhecemos se é uma ovelha legítima ou se é um lobo fantasiado de ovelha? Como é que a gente conhece isso? Pelos seus frutos, está aqui, ó, é pelos frutos, pelos frutos. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que são esses frutos. Volte lá em Lucas, capítulo 8. Vamos ler o versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Agora o versículo 12, é a explicação que ele deu para os seus discípulos. Ele disse, olha, aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram a palavra, vem a seguir o diabo, e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Preste atenção. Olha, meu irmão, essas expressões aqui, que você encontra várias vezes na Bíblia, diabo, Satanás, maligno, iníquo, tudo isso são adjetivos que Deus usa para nominar os filhos do diabo,
para nominar aqueles que são da semente da perdição, aqueles que são da descendência da serpente. Então está falando aqui de pessoas. Não é o diabo nos ares voando. Lá veio o diabo e pegou a semente, tirou, levou. Não. São pessoas, filhos do diabo, mensageiros de Satanás, que a Bíblia chama de cabritos, joio, filhos malditos, vasos de desonra, filhos do diabo. Então ele diz, olha, uma parte da semente caiu, a pessoa ouviu, mas logo veio o diabo, logo veio alguém e arrancou a semente. É aquela pessoa que ouve a palavra, às vezes até vem à igreja, vem até o templo, mas ela tem um coração tão duro, tão insensível, que mesmo ouvindo a palavra, com muita facilidade vem alguém de lá e tira aquela palavra do coração dela. É aquela pessoa que vem assim, mas espera lá, você acredita em salvação? Não vai me dizer que você acredita em vida eterna, que você acredita que para Deus abençoar tem que ir a uma igreja. Não vai me dizer que você acredita em milagres, você acredita que Deus é soberano, você acredita em predestinação, você acredita em prodígios? Começa a questionar, começa a colocar dúvidas, e a pessoa a partir daí não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Bíblia, não quer mais saber de palavra, não quer mais saber de nada. Com muita facilidade a semente foi tirada do coração, porque o coração era duro, era endurecido, a semente não pode frutificar. No versículo 6, ele diz, outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Aí no versículo 13 a explicação, ele diz, olha, aqui caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Agora aqui são aquelas pessoas que ouvem a palavra, elas se alegram com a palavra, elas se emocionam quando ouvem falar das coisas de Deus, e parece que aceitaram a palavra de imediato. Parece que houve uma aceitação da verdade de Deus instantânea. Só que, muito rapidamente, o interesse que aquela pessoa demonstrava pela palavra vai morrendo, vai desaparecendo. Sabe aquela coisa que a gente costuma dizer, fogo de palha? Parece que vai pegar fogo, mas só aquela e apaga. Aqui, ó. Na primeira provação, na primeira dificuldade, ela desiste de Deus. Foi uma coisa momentânea. Jesus disse, olha, é como a semente que cai na terra rasa. E as pessoas que estavam ouvindo lá em Israel entendiam muito bem essa linguagem de semente, de solo. Lá em Israel é muito comum você encontrar algumas regiões onde há uma fina camada de areia e por baixo calcário. Não adianta plantar ali que não vai frutificar. Então a semente cai naquela fina camada de areia, ela começa a nascer, mas as raízes não se aprofundam. Não tem raiz, não dá para penetrar na terra. Então embaixo daquela fina camada de areia há rochas. A semente não consegue colocar as raízes, não consegue se aprofundar, e por isso o sol vem, bate forte sobre aquela plantinha e a planta murcha, porque não tem raízes profundas. O Senhor disse, na hora da provação se desviam. Essa provação aqui são os problemas da vida, são as dificuldades que todos nós enfrentamos no dia a dia. Quem aqui não enfrenta provação? Quem aqui não enfrenta dificuldade? O próprio Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflição. Mas não temam, porque eu venci o mundo. Olha, irmãos, Deus permite que nós passemos por provações para que nós tenhamos a oportunidade de exercitar a nossa fé, de mostrar a nossa fé. Como é que você vai mostrar a tua fé se você não enfrentar provações? Se você não enfrentar problemas? Porque a fé, ela só tem razão de ser na hora das dificuldades. Quando tudo está correndo bem, quando o mar da vida está tranquilo, para quê? Vai usar a fé para quê?
Agora, na hora da dificuldade, na hora da doença, na hora de uma crise financeira, na hora de um problema de família, na hora de uma crise de casamento, na hora que um inimigo se levanta contra você, na hora que alguém quer te fazer o mal, aí sim, tem-se razão de se usar a fé. Então Deus permite para que nós possamos mostrar a nossa fé. Lembra o que Tiago disse? A fé sem obras é o quê? Morta. Quer dizer, a fé sem atitudes. Como é que Davi ia demonstrar que ele cria verdadeiramente em Deus, se Deus não tivesse feito o pai dele mandar ele levar pães, queijo para os irmãos, e de repente chega lá no campo de batalha e está um gigante filisteu desafiando o exército de Israel. E o menino vai lá, o jovem de 15, 16 anos, e diz: eu vou enfrentar esse gigante. Não estaria aqui nas páginas da Bíblia. Nós nem falaríamos de Davi. Hoje nós falamos de Davi, é um exemplo extraordinário de fé, porque Davi enfrentou um momento de provação difícil, que Deus permitiu para que ele pudesse colocar a sua fé em ação, a sua fé em prática. Amém? Então está aqui, ó. A provação, na verdade, ela mostra a força, a coragem, a intrepidez do verdadeiro cristão. Mas, por outro lado, a provação também mostra a fraqueza, a covardia do falso cristão. Por isso que é importante a provação. Então, há pessoas que na hora da provação se desviam. Parece ter toda a fé do mundo, parece ter uma confiança inabalável em Deus, mas só parece. Na primeira dificuldade, perna para que te quero. Você deve conhecer pessoas assim, não conhece? Eu conheço, já conheci uns montes. Versículo 7. Ele continuou: outra semente caiu sobre a pedra. Versículo 7, desculpa. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Versículo 14, a explicação. Ele disse aos discípulos: aqui caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Agora aqui ele estava falando daquelas pessoas que ouvem a palavra, ouvem, mas à medida que os dias vão passando, os cuidados, as riquezas, os deleites da vida vão sufocando a palavra, vão se tornando mais importantes para ela do que a palavra. As amizades erradas, né? A preocupação com o lazer. A pessoa começa a ficar preocupada com muito lazer, com muito divertimento, com os estudos, começa a dar prioridade aos estudos, a preocupação com o ganhar dinheiro, o corre-corre da vida. Não, mas eu tenho que ganhar dinheiro, não porque eu tenho que fazer isso, não porque eu quero comprar um carro, não porque eu quero comprar a casa, mas a igreja é o culto. Não, Deus entende, Deus sabe que não está dando para eu ir, Deus sabe que eu tenho que correr atrás do prejuízo. O descaso com a frequência aos cultos, tudo está inserido aqui, ó. Tudo isso são espinhos que vão sufocando a palavra, e os frutos não amadurecem. Está aqui. Olha, irmãos, quem tem um coração cheio de espinhos não produz frutos perfeitos. Mas não produz mesmo, não adianta. Você lembra que Jesus disse assim: buscai, pois, em primeiro lugar, ganhar dinheiro. Não. Buscai, pois, em primeiro lugar, dar atenção à família. Depois que você der bastante atenção, aí você se volta para Deus, você vai à igreja. Se sobrar um tempinho, você dá um tempinho para Deus. Foi isso que ele ensinou? Não foi? Ah, já sei. Buscai, pois, em primeiro lugar, o lazer, o divertimento, que ninguém é de ferro, senão você não aguenta o tranco da vida. Não. Ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E ele disse: todas essas coisas aí que eu falei serão acrescentadas à vida de vocês.
O que as pessoas têm feito hoje? O contrário disso. Elas fazem exatamente o contrário. A última coisa que as pessoas querem buscar é o reino. Buscam tudo que tem que buscar nesse mundo. Se sobrar um tempinho, a gente se volta para o reino. Se não sobrar, Deus entende, Deus entende, Deus entende. Não é assim que se diz? Bom, está aqui, ó. Os espinhos são espinhos. Vão sufocando a palavra. A palavra não frutifica. A palavra não opera milagres na vida daquela pessoa. A palavra não transforma. A palavra não regenera. A palavra não atua eficazmente naquela vida. Agora aqui no versículo 8, o Senhor disse: outra afinal caiu em boa terra. Graças a Deus que existe uma terra boa. Aleluia. Outra afinal caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1. Cada semente produzia 100 frutos. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí no versículo 15, ele explicou para os discípulos: aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Agora ele mostra aqui que só esse solo é que é produtivo. É aquela pessoa que ouve a palavra, ela compreende, ela discerne aquilo que Deus está dizendo e ela retém dentro do seu coração. Como é que é isso, pastor? De ouvir e reter. É a pessoa que vive a palavra. Porque aquele que ouve e não pratica, Jesus disse, não serve de nada. Não tem valor algum. Vir à igreja, ouvir a palavra e entrar por um ouvido e sair por outro, não tem sentido algum. Então, a pessoa que se submete por inteiro a Deus, se a palavra diz para perdoar, ela perdoa. Se a palavra diz que tem que congregar, ela congrega. Se a palavra diz que tem que dizimar, ela dizima. Se a palavra diz que tem que ser generoso nas ofertas, ela é generosa nas ofertas. Se a palavra diz que tem que guardar o dia do Senhor, ela guarda. Essa é a pessoa, aqui ó, que ouve a palavra de bom e reto coração e retém. É aquela pessoa que você diz, puxa vida, fulano como é obediente a Deus, que homem cheio do temor de Deus, que mulher temente a Deus. Olha, não falta os cultos da igreja. Olha, quarta-feira à noite tem pessoas aqui nessa igreja que dá para a gente apostar a vida. Vamos apostar que fulano vai estar aqui quarta-feira, porque está mesmo. Outras eu não aposto nem o dedo midinho. Nem o dedo mindinho eu aposto, que eu posso perder. Imagine a vida. Sabe? Porque são pessoas, está aqui ó, que ouviram de bom e reto coração, retiveram a palavra está retida dentro delas, elas praticam, elas frutificam com perseverança. Por isso que eu disse ainda há pouco, irmãos, são os frutos que provam se uma pessoa é salva ou se uma pessoa não é salva. Infelizmente, o sistema religioso deturpou isso aqui e hoje diz assim, não, fulano é salvo porque aceitou Jesus. Aceitou Jesus? Que história é essa de aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Jesus é cafezinho que se bota numa bandeja, está oferecendo, aceita um café, aceita um café. Jesus é Coca-Cola que bota uma bandeja, você aceita, você aceita, você aceita, e o homem cheio de prepotência, de arrogância, olha e diz, não quero. E Deus diz, tomara que depois da manhã ele me aceite. E sai de cabeça baixa, rejeitado pelos homens. Será que é assim? Ah, fulano aceitou, fulano agora é salvo. Que história é essa? Não. O homem não pode aceitar Jesus. O homem, quando nasce, ele nasce morto em delitos e pecados. Se não for a Deus aceitar o homem, nenhum homem se salvaria. Você hoje é um salvo, você hoje é um cristão, você hoje é uma pessoa regenerada por Deus, porque Deus te aceitou, porque Deus te buscou,
você estava lá fora morto nos teus delitos e pecados. Não foi você que decidiu vir, não foi você que aceitou Jesus, você estava morto. Um morto não pode aceitar nada, está morto, espiritualmente está morto. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, eu tenho que mostrar. Abra, por favor, no livro de João, João capítulo 6, versículo 37. João capítulo 6, versículo 37. Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Preste atenção nisso, viu? A maioria dos pastores diz assim: Jesus disse, aquele que vem a mim, olha, você tem que vir, você tem que aceitar. Aí faz um apelo no fim. Quem quer aceitar Jesus agora? E tem uns que ainda fazem uma pressão violenta. Olha, se fosse você, aceitava hoje. Quem sabe você sai daqui e não cai um poste na tua cabeça. Quem sabe você não sai daqui e o assaltante te mata na esquina. Você vai para o inferno, perdeu a chance. Ora, diante de uma pressão dessa, quem não aceita? Quer dizer que aceitar só levantar a mão aceito 10 vezes, quanto mais uma. Mas isso é uma desonestidade espiritual. Tem que falar o versículo inteiro, não a segunda parte, para induzir as pessoas ao erro. Todo aquele que o Pai me dá. Quer dizer que depende do Pai? Dá. Esse virá. Virá porque quis vir? Virá porque tem livre-arbítrio e decidiu vir? Virá porque o Pai deu. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Pastor, mas escuta lá. Mas não há uma possibilidade assim, de uma exceçãozinha? Eu acho que eu sou uma exceção, eu acho que foi eu que decidi, eu acho que um dia eu tomei uma decisão. Não. Leia o versículo 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O que é que significa ninguém? Ninguém. Ninguém é ninguém, não há exceções. Ninguém pode vir, ele disse, se o Pai que me enviou não trouxer. Tem que ser Deus a trazer, querido. Foi Deus que te trouxe, foi Deus que te buscou, foi Deus que te deu vida quando você estava morto em delitos e pecados. Amém? E para não ter dúvidas, versículo 65. Olha, isso é que é semente, viu? Você pensa que semente é ir a um lugar chamado igreja e ficar ouvindo o pregador dizer assim: olha, porque havia uma mulher hemorrágica e o sangue escorria e uma multidão, e ela decidiu entrar no meio da multidão até tocar em Jesus e foi curada. Você pensa que isso aí é que é semente? Isso é um milagre extraordinário que o Senhor realizou, milagre fantástico, mas não é a semente, não é a palavra. Isso aí não é pregar a palavra, isso é contar histórias. Infelizmente hoje, o que mais se faz falta no mundo espiritual são de pregadores da palavra, porque contadores de história está assim, ó. Que pena o povo de Deus. Quarta-feira vai a um lugar chamado igreja, ouve a mulher hemorrágica. Vai domingo, aí diz, não, hoje a palavra é sobre o endemoniado gadareno, 2.000 demônios, e os demônios saíram, e entraram nos porcos, e os porcos se lançaram no abismo. Está vendo o que é que o diabo vai fazer com você? Cuidado, sabe? E todo mundo com medo do diabo. Vai na outra quarta, aí conta do cego de Jericó. Vai na outra semana, aí fala do mar vermelho que se abriu. Vai na outra, fala do Zaqueu que desceu da árvore. E semente que é bom não é semeada. E a semente não é semente, é isso aqui, ó. Isso é semente. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Agora ele deu um tiro na cabeça, um tiro de misericórdia no livre arbítrio. E essa heresia
diabólica, demoníaca, está estabelecida dentro da igreja. 99% do povo de Deus crê que o homem tem livre-arbítrio, crê que ele é que decide, crê que ele é que aceita Jesus. Ele está dizendo que não. Você sabe o que aconteceu quando essa palavra foi pregada? Quando essa semente foi lançada? Aqueles que tinham o coração de pedra, aqueles que tinham o coração cheio de espinhos, aqueles que tinham o coração cheio pelos cuidados religiosos da vida, olha o que aconteceu com eles, versículo 60, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Você está vendo? Então, são os frutos, meus irmãos, que provam se uma pessoa crê ou se uma pessoa não crê. A palavra, quando ela é acolhida no coração, ela opera mudanças profundas. A palavra, ela faz gerar na vida da pessoa o caráter de Deus. Eu pergunto, você tem o caráter de Deus ou você tem uma Bíblia? Porque ter uma Bíblia é fácil. Quer dizer, não é nem tão fácil, porque é cara a Bíblia, né? Oh, coisa cara é uma Bíblia, mas é o grande comércio da fé. Caríssima a Bíblia. Uma Bíblia como essa aqui, uns R$70. Então não é tão fácil, né? Mas tem uma Bíblia, tem as Bíblias populares, tem as Bíblias pequenininhas, que para a pessoa ler tem que botar um telescópio Hubble, aquele que está lá no espaço, para enxergar, mas é barato. A pergunta é, você tem uma Bíblia ou você tem o caráter de Deus? Que Bíblia qualquer um pode ter. Não, fulano agora é crente, comprou uma Bíblia, aceitou Jesus, batizou nas águas. Ah, é? E batizar nas águas é sinônimo de que a pessoa é cristão? Vamos raciocinar. Não, a palavra, ela opera mudanças profundas. Ela imputa na vida daquela pessoa o caráter de Deus. Abra em 1 Tessalonicenses, primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 2, versículo 13. Olha só. Paulo diz assim aos irmãos tessalonicenses: pastor, onde é que fica essa tal de Tessalonicenses? Hein? Não achou não, irmã? Eu falei brincando aqui, mas nem vi que vocês não tinham achado. É mesmo? Mas não se preocupe não. Há 15 anos atrás, eu também não sabia nada, eu só sabia onde estava Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso aí eu sabia. Uma vez um pastor disse assim, na epístola de Judas, e eu disse, e esse cabra sem vergonha escreveu epístola? Santa ignorância, hein? Eu achava que era Judas o traidor, não, era Judas apóstolo. Quando dizia assim, abra na epístola de Tito, e eu procurava Tito lá no Velho Testamento, não sabia onde ficava. Eu acho que a maioria de vocês era assim também, não é? É verdade. Porque passa a vida inteira só Mateus, Marcos, Lucas e João, ou Salmos, não sai disso, né? Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Agora diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a rosa ungida... Não. Você vai me dizer que Paulo não saía distribuindo uma rosinha ungida para a turma? Não. Tendo vós recebido o saquinho com sal grosso? Não. O homem de Deus não faz essas bobagens.
Isso é coisa de falso profeta, de falso pastor. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. Olha, a palavra que essa igreja prega, a palavra que você ouve aqui nesse templo, é de Deus. Você tem que conferir na tua Bíblia. Aqui não tem doutrinas de homens. Aqui o pastor jamais vai chegar no púlpito para dizer, não, porque Deus me mostrou que as mulheres não podem usar calça comprida. Mostrou nada. Que Deus mostrou coisa nenhuma. Onde é que está na Bíblia Deus proibindo as mulheres de usarem calça comprida? Não, porque a saia tem que ser longa. Onde é que está na Bíblia o comprimento da saia das mulheres? Vocês já acharam isso? 2 dedos acima do joelho? Meio do joelho, 4 dedos abaixo? Ou cobrindo o dedinho mindinho do pé? Eu até hoje não achei. Se alguém um dia achar, por favor, me mostre, tá? Porque tantos anos eu não consigo encontrar. Não consigo. E tem denominações que o diácono fica na porta da igreja com a fita métrica. Quando a irmã chega, dá licença, irmã, Pai do Senhor, irmã. Deixa eu medir. Pastor, a irmã ali, ó, 1 centímetro a menos, não pode. Perdeu a salvação, apagou o nome do livro da vida. Pagou o dele, né? A palavra que nós ouvimos que é de Deus. Você acha que Deus manda as pessoas fazerem corrente de libertação? Você acha que Deus manda o seu povo fazer romaria ao túmulo de um morto? Você acha que Deus fica dizendo assim, para eu te curar, para eu operar na tua vida, você tem que dar o teu salário do mês? Você acha que isso é a palavra de Deus ou é a palavra de Baal? Hã? Mas aí fora as pessoas acham que é de Deus. Olha, fulano é de Deus, olha, é de Deus. Não. Então, os tessalonicenses acolheram a palavra que Paulo pregava, que é a mesma palavra que nós pregamos hoje. Acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Aleluia! A palavra só opera eficazmente na vida daqueles que creem. E crer é o quê? Não, crer na palavra, mas o que é crer? Como é que sabe que a pessoa crê? Pela obediência. Pela obediência. 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 em diante. Agora ele diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. O que é que purifica a nossa alma? A obediência a quê? A verdade. Não é o jejum. Não, eu estou jejuando para me purificar. Jejum purificar. Nós não somos judeus. Nós não somos subproduto do judaísmo. Nós somos uma igreja de origem gentílica. Nós não temos nada a ver com o judaísmo. Nós não temos nada a ver com a lei. A lei findou. Jejum era um rudimento judaico. Nós não temos que ficar jejuando para nada. Não, mas o jejum, não, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Quanto mais você obedece à verdade, quanto mais você crê na verdade, mais a verdade te purifica. Mais você vai se tornando uma pessoa mais santa, uma pessoa reta, uma pessoa de um coração temente a Deus, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Como tem amor fingido por aí? Olha, o amor fraternal que é de Deus não é fingido. É amor de verdade mesmo. Amai-vos de coração uns aos outros,
ardentemente. Quando o amor não é fingido, quando nós nos amamos uns aos outros ardentemente, não há fofoca. Não há fofoca dentro da igreja. Não há disse-me-disse. Não há irmão falando de irmão. Não há. Por que dentro das igrejas, de uma maneira geral, rola tanta fofoca? Tanto disse-me-disse. Tanto comportamento errado. Ao invés de se amarem uns aos outros ardentemente, às vezes se odeiam. Às vezes há grupos dentro da igreja contra grupos. Duelam, medem forças. Versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante o batismo nas águas. Tem gente que acredita ainda. Não, fulano nasceu de novo, batizou nas águas. Porque o pregador faz assim. A igreja que batiza em água, né? A água era o batismo da lei. Paulo disse que a lei era a sombra dos bens vindouros. O batismo nas águas, ele era a sombra do verdadeiro batismo. Qual é o batismo que prevalece na nova aliança? Batismo com o Espírito Santo. Você lembra que João disse? Eu vos batizo com água. Eu, João. Mas olha, vem aí aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que valor se dá batismo nas águas? Ainda diz o pastor, diz assim, olha, quando eu te batizar, que mergulhar você na água, você está sepultando a velha criatura. Quando você levantar, você é nova criatura. Que mentira! O que faz a pessoa ser nova criatura é isso aqui, ó. Quando ela é regenerada, através da palavra. Só a palavra regenera. O Espírito de Deus usa a palavra e opera em você uma transformação radical, uma regeneração absoluta. Batismo nas águas só serve para uma coisa. Você entra nas águas, um pecador enxuto, é um pecador molhado. É a única mudança que acontece. Nada mais do que isso. Viu? Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Então, irmãos, todo filho de Deus produz frutos, e esses frutos é que prova a sua espiritualidade, é que prova a sua verdadeira fé, são os frutos. Por exemplo, o pastor deu um exemplo aí de frutos que todo filho de Deus tem que produzir. Vou dar. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 1, versículo 13. Você ser um instrumento de evangelismo, você ser um pescador de alma, isso é um fruto. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Romanos, capítulo 1, versículo 13. Vou ler. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Quer dizer que todo filho de Deus tem que ter esse desejo aqui de evangelizar, de trazer pessoas para o templo, de trazer pessoas para a igreja. Paulo diz, olha, o meu desejo é ir aí e conseguir algum fruto entre vocês, conseguir pessoas que se convertam, alcançar ovelhas perdidas. Todo filho de Deus tem que ter esse desejo aqui. Ele está atento, ele está dentro de um ônibus, ele está esperando uma chance de evangelizar a pessoa que senta do lado, ele está na fila de um banco, no local de trabalho. Sábado passado, eu saí de Natal para Recife, e Deus me deu a chance de evangelizar um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Não vou contar a história agora não, que é longa. Mas apareceu a chance de ganhar agora mesmo. O homem foi a meia hora de voo, e eu evangelizando. E ele maravilhado. E tudo começou porque ele disse, eu não creio em coincidências.
um fato que aconteceu lá, e depois eu conto. Eu digo, nem eu só creio em quê? Eu digo, eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Que nada acontece sem que seja com a permissão de Deus, sem que seja alguém fazendo, ou Deus permitindo que alguém faça, ou Deus fazendo diretamente. E aí começou. Descemos no aeroporto, ele disse, eu estou esperando meu filho, que é médico, e o filho não chegava, e a gente conversando. Eu digo, o senhor não quer ir comigo de táxi? Vamos para a igreja. E ele te pega na igreja. Não vai atrapalhar o senhor? Vai não. Ficamos 3 horas na igreja. E ele disse, pastor, que coisa fantástica. Ligou para o pai dele em Natal, e o pai dele disse, meu filho, eu não consigo falar com meu neto aí. O telefone dele não atende, o celular está só fora de área. Olha como Deus prepara tudo. E ele, pastor, eu quero ir à igreja. Eu quero ir à igreja, eu quero ir à igreja, eu quero ir à igreja. Eu digo, está aqui o endereço lá de Natal. Eu vou viajar segunda-feira para Fortaleza. Quando eu retornar, já está agendado, nós vamos jantar junto lá na minha casa. Você vai, traga a sua esposa, que é uma médica cardiologista. E ele disse, eu quero estar num culto, o senhor pregando. Ligou para a mulher, olha, você precisa ouvir o que eu ouvi hoje. Nunca ouvi o que esse homem falou comigo hoje. Que maravilha, né? Está aqui, ó. Amém? Outro exemplo de fruto. Todo cristão tem que ter um desejo muito forte de contribuir financeiramente para a obra de Deus. Todo. Eu não entendo uma pessoa se dizer cristã e não ter esse desejo ardente, esta preocupação premente de contribuir financeiramente para o sustento da obra. Não consigo entender. Você quer ver? 2 Coríntios, capítulo 8. Olha o exemplo que o apóstolo São Paulo usa aqui. Ele diz assim, no versículo 1, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Todos acharam? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, disse Paulo, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Uma igreja pobre, uma igreja de um povo paupérrimo, uma igreja vivendo em profundas tribulações. E Paulo está fazendo um ofertório, levantando oferta pelas igrejas, para ajudar os santos de Jerusalém, que estavam passando por muitas dificuldades. E esses irmãos da Macedônia, Paulo diz, olha, eu sou testemunha. Eles se mostraram voluntários. Eles pediram. Eles suplicaram com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos, da assistência à obra de Deus. Quer dizer que quando uma pessoa é de Deus, ela nunca usa as circunstâncias difíceis da vida como desculpa para deixar de contribuir com a obra. Quando é de Deus, não usa. Não, eu não vou contribuir, eu não vou ajudar esse mês porque eu estou passando por um aperto. Não. Ela deixa qualquer outra coisa, menos a sua contribuição a Deus. Para ela, a contribuição a Deus é sagrada. Há 9 anos atrás, quando nós fomos implantar essa igreja aqui de Fortaleza, teve algumas pessoas lá da igreja de Recife naquela época, que se opuseram totalmente a que essa igreja fosse edificada naquele momento. A igreja de Recife passava por apertos financeiros, é uma igreja muito cara, é uma igreja de um aluguel de R$4.000, uma igreja muito difícil de ser mantida, uma igreja caríssima. E eles diziam assim, não é hora de botar a igreja em Fortaleza.
Como é que o pastor Carlos inventa uma coisa dessa? Como se eu inventasse alguma coisa. Não, essa igreja foi edificada aqui por uma vontade soberana de Deus. Eu já dei meu testemunho. Se dependesse de mim, não teria, na época. Foi porque Deus disse, não, mas tem que ter. E agora, vai colocar a igreja lá. E muitos foram contra. Mas graças a Deus, meus irmãos, aqueles que foram contra nem conosco estão mais. Mas uma grande maioria se prontificou a fazer sacrifícios financeiros naquele momento difícil, para que essa igreja aqui fosse implantada. E hoje, olha quantas pessoas estão aqui. Amém? Então você está vendo que a fé para você ofertar tem que ser exercitada apesar das dificuldades. Tem que ser, se é de Deus. Esses irmãos aqui da Macedônia não precisaram ser incentivados pelo apóstolo, não precisou Paulo lembrar-lhes da necessidade de ofertar. Está aqui, ó. Eles se ofereceram voluntariamente, suplicaram, com muitos rogos, a graça de partir. Eles disseram, não, e vamos perder essa graça? E vamos perder essa bênção? Olha, ofertar é uma bênção. Quem é de Deus vê a oferta como uma bênção. Não fico de fora, não vou deixar. Está aqui. Outro fruto que o verdadeiro Filho de Deus tem que apresentar: o fruto do caráter de Deus em sua vida. O que é isso, pastor? Estamos aqui bem perto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Uma pessoa que tem o caráter de Deus, que é uma pessoa que tem o Espírito de Deus, né? Ela apresenta o caráter de Deus. Tem gente que acha que ter o Espírito Santo é fazer estripulias, sair correndo dentro de um templo, sair rodando, parece aquelas mulheres da macumba, e diz, não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo? Que história de Espírito Santo é essa? Espírito Santo é coisa santa, é coisa séria, viu? Fazem mil bobagens e dizem que é o Espírito Santo que está fazendo. Deus que me livre. Olha lá. Mas o fruto do Espírito é levantar na hora do culto e sair marchando na igreja. Eita, está cheio de Espírito Santo. É isso? Marcha, soldado. Só falta cantar a musiquinha. Mas o fruto do Espírito é começar a gritar, berrar, cuspir nos outros. Mas não é isso que diz que é o Espírito Santo, ou não é? Quanto mais espalhafato, mais diz que a pessoa está cheia do Espírito. Não, a minha Bíblia diz diferente. Ela diz que uma pessoa que tem o Espírito, ela apresenta frutos, qualidades, virtudes, amor, alegria. Como é que a maioria do povo de Deus é triste, hein? Já observou isso? A maioria do povo de Deus é um povo triste. Você sai da igreja, domingo de manhã, aí a gente encontra muitos irmãos por aí, no ponto do ônibus, na rua. Olha o semblante como é que é. Nem parece que vieram de um culto, parece que vieram de um velório. Todo mundo sério, sisudo. Se você tiver com a Bíblia aí, né, mais ou menos, Pai do Senhor, irmão. Os homens, então, aquela cara parece delegado de polícia. É? Se passa na frente de uma casa, tem uma família ali, e a família não é convertida, nem bom dia dá. Nem bom dia. Todo mundo com aquela cara fechada, aquela cara, né? Não, mas quem tem o Espírito de Deus tem que demonstrar o quê? Alegria, felicidade, um sorriso nos lábios, simpatia, paz, longanimidade. O que é longanimidade? Paciência para suportar a ofensa. Pisa no calo de alguém aí, para você ver se tem longanimidade. Pisa. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio
próprio. Isso é o caráter de Deus na nossa vida, meu irmão. Então, amados, essa parábola, na verdade, foi um incentivo de Jesus àqueles discípulos que estavam prestes a dar início aos seus ministérios. Olha, e vou dizer também, é também hoje um incentivo para todos nós, nos dias de hoje aqui. Porque, olha, quando eu penso no quanto eu prego através dos púlpitos das igrejas, quanto eu já preguei ao longo da minha vida, através de programas de rádio, através de programas de televisão, através da literatura. A literatura é uma forma de pregação. Através de CDs com as mensagens gravadas, através de DVDs, estão aqui alguns. E eu fico me perguntando às vezes, por que a colheita é tão pequena? Tão pequena. Será que a culpa é do semeador? Será que o problema é a semente que não presta? Não. O problema é o solo. É o solo onde a semente cai. Está aqui. Às vezes eu me pergunto assim, puxa vida, por que há pessoas dentro da igreja que faltam cultos à torta e à direita? Apesar de ouvir a palavra, apesar de ouvir a exortação de Deus, por que há pessoas dentro, falando dessa igreja aqui, que não guardam o dia do Senhor? Por que há pessoas que às vezes não dizimam, que às vezes não ofertam? Será que o problema é comigo, que sou o semeador? Será que é a semente que eu semeio que não é boa? Será que é uma semente estéril? Não. O problema, Jesus disse, é o solo. O problema é o solo. Há 20 dias atrás eu conversava com o Rodrigo Júnior, e ele dizia, pastor, às vezes a pessoa vem aqui, aí calha de ser um daqueles cultos que o senhor rasga o verbo, e a pessoa diz, não volto mais. Gostei, mas não gosto quando critica as outras igrejas. Eu não critico as outras igrejas, eu prego a palavra. Se a palavra é uma carapuça, paciência, vou fazer o quê? Vou deixar de pregar? E eu dizia, não volta por causa disso não. Não volta porque a semente caiu num solo rochoso. O que me fez largar toda a iniquidade, o que me fez largar o falso evangelho, foi no dia que eu ouvi uma palavra dura, uma palavra que dizia, claro que o cara que pregou não estava dizendo para mim, não foi um recado direto, ele pregou, e a pregação chegou nas minhas mãos, mas naquela hora que eu ouvia e assistia, era para mim, e a pregação dizia, isso que você faz é pregar um falso evangelho, é fazer comércio com o povo de Deus, e citava as passagens bíblicas, e eu não sabia nem onde achá-las. E foi essa palavra que frutificou no meu coração. De 15 anos para cá, eu sou um pastor. Antes eu não era, eu era uma máquina de arrecadar dinheiro. De 15 anos para cá, eu sou um pastor escolhido, predestinado por Deus, para proclamar as boas novas do reino. Foi a palavra. Quer dizer, se fosse assim, eu não seria. Oh, não, gostei, mas dizer aí que eu sou pregador de falso evangelho, que história é essa? Não aceito isso. Isso é maneira de se pregar, isso é maneira de se anunciar a verdade. É, sim, senhor. Essa é a maneira de se pregar, essa é a maneira de se anunciar a verdade. Quem é de Deus, a semente cai na boa terra e frutifica. Quanto mais dura a palavra, mais impacto a palavra cria. Mais eficácia a palavra tem. Agora, quem não é de Deus, meu irmão, não tem jeito. Então o problema é o solo. O problema é a terra. A semente é lançada. Por que há pessoas que são verdadeiramente regeneradas e outras não são? Por
que há pessoas que você vê que houve uma mudança profunda? A pessoa é de fato uma nova criatura. E há outras que não mudam nada. Na mesma igreja, ouvindo a mesma palavra, uma é transformada, outra não é. Por quê? O problema é o solo. O problema é a terra do coração. Se o coração é boa terra, a semente frutifica. Se o coração é rocha, espinho, não frutifica. Amém, irmãos? E eu termino dizendo o que Jesus disse aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome do Senhor e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo.